Olá, tudo bem? O ativo mais poderoso que temos é a nossa mente. Se bem treinada, cria uma riqueza sem precedentes. Gente, de onde que eu tirei isso? Do livro Pai Rico, Pai Pobre. Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou Kátia Ebert, mãe de 3, e este é o Momento Leitura Mães e Pais Expert. Estamos fazendo a leitura desse livro aqui, ao vivo, algumas páginas. Já estamos iniciando o capítulo 5. Já concluímos o capítulo 5. Hoje a gente vai começar o capítulo 6, que diz: trabalhe para aprender, não por dinheiro. Eu sei que aparece invertido para vocês, né? Então, gente, para quem tá chegando aqui e não me conhece, eu sou Kátia Ebert, mãe de 3. Tenho esse canal aqui, esse espaço com a finalidade de ajudar mães e pais a criarem e educarem filhos autoconfiantes, amorosos, responsáveis, mantendo a paz e a harmonia em casa. E tenho essa intenção, né, esse desejo, esse sonho, essa missão, usando toda a experiência que eu tive ao educar e criar os meus filhos, meus 3 filhos que hoje são adultos. A Thaís tem 24 anos, o Bruno tem 21 e a Laura tem 19 anos. Então, a ideia de passar para você pai, para você mãe, tudo que eu aprendi vivendo com eles, né, errando e aprendendo, e facilitando a vida dos pais e das mães. Tive essa ideia porque identifiquei que existe aí muitas questões na educação de pais e filhos que podem ser facilitadas, podem ser amenizadas com jeitinho, com uma conversa, com uma outra interpretação, com uma outra perspectiva, enfim. E como eu tive uma educação, consegui dar uma educação muito legal para os meus 3 filhos. Eu digo muito legal porque sendo uma pessoa comum, uma mãe comum que passou por todas as dificuldades que você pode imaginar, sou divorciada já quando eles eram pequeninhos. Então, todas as dificuldades assim que uma pessoa comum passa, eu passei com eles. Agora eles já não moram mais comigo, né? E se tornaram adultos especiais. Então, tendo esse exemplo de tudo que eu consegui conquistar com a nossa relação, de muita cumplicidade, muita parceria, muita amizade, muita empatia, sabe? Tentando sempre ter paciência. É muito difícil ter paciência para educar os filhos. Tem as fases das birras, tem fase que eles ficam rebeldes, tem fase que eles ficam quietos, não conversam, tem muitas fases, né? Então, para ajudar você mãe, você pai, eu reuni toda essa minha experiência e tô passando isso em conteúdos no meu Instagram, no meu Face, no meu YouTube. Então eu tenho vídeos dando dicas e sacadas de como resolver alguns problemas que a gente enfrenta, que a gente se depara, alguns obstáculos que a gente se depara nessa jornada aí de educar os filhos, né? E essa ideia de ler, até vou colar aqui nos comentários, essa ideia de ler, essa ideia de fazer essa leitura ao vivo, Jonas, essa ideia de fazer essa leitura ao vivo surgiu porque eu entendo que a educação financeira também é uma vertente importante na educação de pais e filhos. Eu acho que a educação dentro de casa é importante em vários aspectos, e um deles é a educação financeira. Então, se a gente educar os filhos, se a gente se educar a desenvolver uma inteligência financeira, né, como por exemplo a gente está lendo esse livro aqui,
esse livro, ele tem a ideia, a intenção de desenvolver a inteligência financeira nas pessoas e nos filhos, né? E então, se a gente tiver esse hábito dentro de casa com os filhos, a gente vai criar crianças, né? A gente vai educar essas crianças para que elas saibam administrar o dinheiro delas. E ao mesmo tempo a gente também vai aprender a administrar o nosso dinheiro. Então, isso também é um fator muito importante na educação dos filhos. E a minha filha caçula me disse: mãe, eu ganhei esse livro do meu pai e não li ainda, eu queria muito ler. E eu também queria ler esse livro, por identificar que a educação financeira é uma habilidade, uma inteligência que eu preciso muito desenvolver na minha vida. Então eu pensei, eu vou fazer vídeos, gravar videoaulas pra gente ir lendo junto, assim, pra gente ir lendo e debatendo. E aí as pessoas que ficam escutando falam experiências, falam o insight que deu, escrevem nos comentários, é muito legal. E eu também tenho todos esses vídeos salvos no meu Instagram e no meu canal do YouTube. Tenho também o resumo dos capítulos, então se quiser pode acompanhar. E hoje a leitura começa no capítulo 6. O capítulo 6 fala: trabalhe para aprender, não por dinheiro. Então, assim, esse livro fala muito. O Robert Kiyosaki, que é o autor desse livro, ele começou a narrar esse livro. Na verdade, ele escreveu esse livro no ano de 2000. Ele era piloto de helicóptero da Guerra do Vietnã. Ele é um americano, mas ele tem origens japonesas e ele nasceu no Havaí. Quando ele voltou da Guerra do Vietnã, ele se tornou um empreendedor escrevendo esse livro e iniciando essa obra. Essa obra resultou em 18 livros dessa série Pai Rico, Pai Pobre, e já teve mais de 26 milhões de cópias vendidas. Então, assim, a ideia desse livro é contar a história dele. Ele era um menino, quando ele começou a contar o livro, a história dele, um menino de 9 anos, que tinha um amigo, o melhor amigo dele, o Mike, amigo de colégio, de escola, e os dois tinham uma ideia, uma intenção de se tornarem meninos ricos. E essa intenção eles botaram na cabeça e os dois juntos foram a fundo nisso. E o pai biológico do Robert, que é o que no livro chamam de pai pobre, ele tinha um bom emprego, ele ganhava bem, ele tinha um bom salário, mas ele gastava tudo que ele ganhava. Ele gastava o salário, ele não juntava, ele não tinha uma inteligência financeira. E ele tinha consciência disso. E uma vez o Robert e o Mike chegaram em casa e disseram: pai, eu quero ficar rico. E ele disse: por que tu quer ficar rico, filho? Porque o Jimmy, eu acho que é um coleguinha da escola, não nos convidou para ir para casa de praia dele pro fim de semana porque nós somos pobres. Então eu quero ficar rico. Como é que eu posso ficar rico? Aí o pai pobre diz assim: então você tem que estudar para ficar rico. E aí ele diz assim: eu aconselho vocês dois a falarem com o pai do Mike, que o pai do Mike, ele está construindo um império. Então, assim, o pai pobre, ele tinha consciência que ele não tinha uma proficiência financeira, ele não tinha inteligência financeira. Inclusive, ele dava dicas pro Robert, dicas assim, tipo, ele não incentivava o Robert a produzir dinheiro. Ele incentivava o Robert a se acomodar. Por exemplo, ele sempre dizia assim: nós não temos dinheiro para comprar isso. E o pai rico dizia: o que podemos fazer para conseguir comprar isso? Tinha uma mentalidade diferente no que se tratava de inteligência financeira. Porém, o pai pobre, ele tinha bastante intimidade com o filho. No entanto, que o filho, o Robert, conversava muito com o pai pobre. E o pai pobre dizia: filho, você tem que procurar saber isso de quem já está construindo isso, que é ficar rico, né? E o pai pobre, por exemplo, falava assim: filho, você precisa estudar muito para conseguir um bom emprego e ter um bom salário. Então ele acreditava muito na aposentadoria, o que o pai rico chama assim de
corrida dos ratos. E o pai rico, ao invés de dizer você tem que estudar muito para conseguir um bom emprego, ele dizia você tem que estudar muito para conseguir comprar empresas. Ele fala isso no sentido de comprar ações de empresas, né? E então o livro todo tem a finalidade de... Bati com o pé aqui no meu suporte. O livro todo tem a finalidade de desenvolver a mentalidade financeira, né? Então isso aqui é o legal do livro. É lição de vida o tempo inteiro, sabe? Tem mentalidade do tipo assim, você precisa estar cercado de pessoas que sabem o que você ainda não sabe, o que você quer saber. Então, por exemplo, o pai rico dizia que uma das grandes habilidades para ser rico era conhecer contabilidade, era conhecer as leis. Então ele tem aqui as teorias, inclusive eu sempre grifo, sabe? Conhecer a contabilidade, conhecer investimento, ter entendimento de mercado e conhecer a lei. Então a contabilidade é saber entender os números, saber ler os números. E aí, nessa história toda, o Robert e o Mike, com 9 anos, eles começaram a participar do dia a dia do pai rico. E participando do dia a dia do pai rico, trabalhando junto e tal, eles começaram a escutar sempre as mesmas coisas. Então eles perceberam que o pai rico estava sempre rodeado, tudo bem, Lucy, dá um oizinho aqui pro Jonas também. O pai rico estava sempre rodeado de pessoas muito entendidas na contabilidade, por exemplo, né? Ele tinha um escritório de contabilidade muito... Olha aqui, estás falando sobre o livro? Isso, Lucy, esse livro Pai Rico, Pai Pobre. Eu estava falando aqui no início que eu comecei a leitura desse livro porque a minha finalidade, né, é ajudar mães e pais a educarem seus filhos, assim como eu consegui educar os meus filhos que hoje já são adultos. E eu acredito muito que a mentalidade financeira é uma vertente muito importante na educação dos filhos, que a gente precisa conversar sobre isso com os filhos dentro de casa, né? E já leu? É muito bom. Sim, e esse livro, assim, isso tem que reler. Pode nos acompanhar, seja bem-vinda. Esse livro é uma lição de vida, né? Tem muitos ensinamentos, é impressionante. Então aqui ele fala, no capítulo 6 que está começando hoje, ele fala assim, trabalhe para aprender, não por dinheiro. Daí ele diz assim, a segurança no emprego era tudo para o meu pai instruído. O pai instruído é o que ele chama de pai pobre, tá? Segurança no emprego era tudo para o meu pai instruído. Para o meu pai rico era aprender. Então, assim, o pai rico dizia que ele estava sempre aberto para aprender, né? Aí ele começa aqui na leitura. Anos atrás, concedi uma entrevista... Oi, Leila, tudo bem? Seja bem-vinda. Anos atrás, concedi uma entrevista a um jornal de Singapura. A jovem repórter chegou na hora e imediatamente começou a entrevista. Sentamos na recepção de um hotel luxuoso, tomamos café e falamos do objetivo da minha visita à cidade. Eu devia dividir o palco com Zig Ziglar. Ele falaria de motivação e eu dos segredos dos ricos. Então, nessa época aqui, ele já estava dando palestras sobre tudo que aprendeu. Porque, assim, quando o Robert, ele ficou, assim, grudado no pai rico, né? Desde os 9 anos. E foi desenvolvendo esse interesse por essa inteligência financeira, né? Porque ele via o pai rico sempre progredindo financeiramente, né? E ele via também que o pai pobre estava sempre devendo dinheiro, sempre sem dinheiro e ganhava bem. Então, assim, era uma questão de administrar o dinheiro mesmo, né? E ele foi crescendo, foi identificando que ele até acabou se distanciando dos amigos na escola. Ele
o Robert e o Mike, que era o melhor amigo. Então eles tinham hábitos diferentes dos amigos. Então tudo isso começou a se diferenciar na vida dele. E aí, com o passar dos anos, as pessoas começaram a perguntar: me diga, como é que eu posso fazer para ficar rico? Como é que eu posso fazer para ficar rico? E ele começou a dar palestras. O que a Lucy falou aqui? Vou ter que sair, mas deixa salvo. Isso, Lucy, vai ficar salvo sim. Aparece aqui, depois comenta o que tu achou do videobook. Qual foi o insight que tu teve. E aí, então, ele começou a dar palestras. Numa dessas palestras aqui, ele falou, né, que a repórter chegou para conversar com ele e nessa palestra ele falaria de motivação, esse outro palestrante de motivação, e o Robert Kiyosaki dos Segredos dos Ricos. Gostaria de ser um dia uma autora de best-seller como o senhor, disse ela. A repórter falou para ele. Eu já lera alguns de seus artigos no jornal e fiquei impressionado. Tinha um estilo forte e claro. Seus artigos atraíam o interesse do leitor. A senhora tem um ótimo estilo, respondi. O que a impede de alcançar o seu sonho? Parece que não consigo ir adiante, respondeu ela calmamente. Todos dizem que os meus romances são ótimos, mas não acontece nada, então eu continuo no jornal. Pelo menos dá para pagar as contas. O senhor teria alguma sugestão? E aí ele está conversando com a repórter, né? Sim, retruquei animadamente. Oi Inês, seja bem-vinda. Estamos aqui bem no comecinho do capítulo 6. Antes disso eu estava falando aquelas introduções normais, né? Então ele está conversando com uma repórter, o Robert está conversando com uma repórter que começou a entrevistar ele antes de uma palestra, que ele foi fazer uma palestra num evento, falar sobre, o tema dele era Segredo dos Ricos. E essa repórter era muito bem conceituada, ele já conhecia ela, e ela disse, eu gostaria de ser uma autora de best-seller como o senhor. E ele perguntou, por que você não é? Daí ela disse que não, acha que não consegue. E aí ela perguntou, você tem uma sugestão? E ele disse, sim, retruquei animadamente. Um amigo meu tem aqui em Singapura um curso que ensina as pessoas a vender. Ele dá cursos de treinamento em vendas para as principais empresas dessa cidade. E penso que se a senhora assistisse a um deles, sua carreira poderia se beneficiar bastante. Ela se espantou. O senhor está dizendo que eu deveria aprender a vender? Balancei a cabeça afirmativamente. Está falando sério? Voltei a fazer que sim com a cabeça. O que há de errado com isso? Agora eu estava recuando. Ela se ofendera com o que eu disse. Preferiria não ter dito nada. Na minha tentativa de ser útil, comecei a defender a minha sugestão. A repórter disse para mim, tenho um mestrado em literatura inglesa. Por que frequentaria um curso de vendas? Tem pessoas que têm preconceito com as vendas, né, gente? Por que eu frequentaria um curso de vendas? Sou uma profissional. Ela pensa que vendedor não é um profissional, né? Sou uma profissional, fui para a universidade para não ser vendedora. Odeio vendedores, eles só pensam em dinheiro. Diga-me para que vou estudar vendas. Ela começou a arrumar suas coisas, a entrevista tinha acabado. Bom dia, tenha um dia muito produtivo. Obrigada, Jonas. Depois aqui espia a gravação, tá? Seja sempre bem-vindo. Um abraço, bom dia pra ti também. Então, odeio vendedores, ela falou. Eles só pensam em dinheiro. Diga-me por que vou estudar vendas? Ela começou a arrumar as coisas e a entrevista tinha acabado. Na mesa em frente ao sofá estava um exemplar de um best-seller que eu publicara. Peguei o livro e algumas notas que ela fizera em um bloco. Está vendo isso? Disse eu apontando para suas anotações. Ela olhou o bloco. O quê? Disse confusa. Novamente apontei para suas anotações. No bloco escrevera Robert Kiyosaki, autor de best-sellers. Aqui fala autor de best-sellers, não diz melhor escritor. Falei calmamente. Seus olhos se arregalaram de imediato. Sou um péssimo escritor. Você é uma grande escritora. Eu frequentei cursos de vendas. Você tem um mestrado.
Junte as duas coisas e você terá uma autora de best-seller e uma boa escritora. Seu olhar estava enfurecido. Nunca me rebaixei tanto quanto chegar a aprender a vender. Pessoas como o senhor não tem nada que ficar escrevendo. Fui treinada profissionalmente para escrever e o senhor para vender. Não é justo, exasperou. Guardou o resto de suas notas e disparou pelas amplas portas de vidro para a úmida manhã de Singapura. Pelo menos na manhã seguinte, sua reportagem era equilibrada e favorável. O mundo está cheio de gente inteligente, talentosa, instruída e qualificada. Encontramos com elas todos os dias. Estão todas ao nosso redor. Alguns dias atrás, o meu carro estava com problemas. Entrei em uma oficina e o jovem mecânico consertou em alguns minutos. Ele sabia o que estava errado apenas pelo barulho do motor. Fiquei impressionado. Sempre fico chocado ao perceber o quão pouco as pessoas talentosas ganham. Ouvi outro dia que menos 5% dos norte-americanos recebem mais de $100 mil ao ano. Já encontrei gente muito instruída, brilhante, que ganha menos de 20 mil por ano. Olha que interessante, ele viu que aquela jornalista, ela era muito inteligente e não ganhava por aquilo, ela não sabia vender. Então, no momento que a gente aprender a vender, a gente vai conseguir ganhar, ser remunerado realmente pela nossa habilidade, né? E aqui ele tá falando do mecânico, que consertou o carro dele, mas ganhava muito pouco, né? E aí ele disse, já encontrei gente muito instruída, brilhante, que ganha menos de $20 mil por ano. Um consultor comercial especializado na área de saúde me dizia que muitos médicos, dentistas, quiropráticos têm dificuldades financeiras. Até então, eu pensava que, quando se formavam, os dólares choviam. Foi esse consultor que me disse, falta uma habilidade para que atinjam a grandeza. O que isso quer dizer é que muitas pessoas precisam apenas aprender a dominar uma habilidade a mais. A sua renda aumentará exponencialmente. Essa habilidade a mais é a venda, né, gente? Já mencionei que a inteligência financeira é uma sinergia entre contabilidade, investimento, marketing e dinheiro. São as 4 leis que ele fala, né, para a gente desenvolver a inteligência financeira, que é a contabilidade, o investimento ele fala que é o conhecimento de mercado, o marketing ele fala que é saber vender e o direito ele fala que é as leis, né? Combine essas 4 habilidades técnicas e ganhar dinheiro com dinheiro será mais fácil. Quando se fala de dinheiro, a única habilidade que a maioria das pessoas conhece é trabalhar mais, aumentar o número de horas trabalhadas, né? O exemplo clássico dessa sinergia era a jovem jornalista. Se ela aprendesse ativamente as habilidades de vendas e marketing, sua renda poderia aumentar de forma espetacular. Se eu fosse ela, faria alguns cursos de redação publicitária além de vendas. Então, em vez de trabalhar no jornal, procuraria um emprego em uma agência de publicidade. Mesmo se seu salário reduzisse, ela aprenderia a se comunicar sinteticamente, como se faz com tanto sucesso na publicidade. Ela também aprenderia relações públicas, uma habilidade importante. Aprenderia a obter milhões em publicidade gratuita. Então, à noite, nos finais de semana, escreveria seu grande romance. Porque aquela repórter, ela queria ser autora de best-seller, né? Quando tivesse terminado, estaria mais apta a vender seu livro. E assim, em pouco tempo, ela poderia se tornar uma autora de best-sellers. Quando publiquei meu primeiro livro, If You Want to Be Rich and Happy, Don't Go to School. Se quiser ser rico e feliz, não vá para a escola, em tradução livre. Era o título do primeiro livro dele. Um editor sugeriu que eu mudasse o título para A Economia da Educação. Falei que com um título como esse, eu só conseguiria vender 2 exemplares, um para minha família e outro para o meu melhor amigo. O problema é que eles esperariam ganhá-lo. O título agressivo If You Want to Be Rich and Happy, Don't Go to School foi escolhido porque eu sabia que assim obteria toneladas de publicidade. Sou favorável à educação e acredito em reforma educacional.
De outra forma, por que continuaria insistindo em mudanças no nosso sistema de ensino antiquado? Por isso, escolhi um título que me permitisse ir a mais programas de televisão e rádio, simplesmente por causa da controvérsia. É um título bem polêmico, né? Muitas pessoas pensaram que eu era louco, mas o livro vendeu muito bem. Quando me formei na Academia de Marinha Mercante dos Estados Unidos, em 1969, o meu pai instruído ficou muito feliz. A Standard Oil da Califórnia me contratara para sua frota de navios tanque. Eu era terceiro imediato e o pagamento era baixo em comparação ao dos meus colegas, mas era um bom emprego para um recém-formado. Meu salário inicial era cerca de $42 mil ao ano, incluindo as horas extras, e eu só trabalhava durante 7 meses. Tinha 5 meses de férias. Se eu quisesse, poderia ter ido para o Vietnã como empresa de navegação subsidiária e teria com facilidade dobrado meu salário, em vez de descansar nas férias. Tinha uma grande carreira na minha frente, contudo, me demiti 6 meses depois e fui para a Marinha dos Estados Unidos para aprender a voar. Meu pai instruído ficou arrasado. Meu pai rico me deu os parabéns. Aqui ele fala, você deve saber um pouco de tudo. Era a sugestão do pai rico. Aqui, ó, eu vou ler essa parte aqui da leitura que diz assim: por que a educação fracassa? Muitos professores não têm experiência prática, não fazem o que ensinam. Eles não viveram de fato o que ensinam, cometeram erros, aprenderam com eles ou aplicaram essa vivência conforme praticavam e se aprimoravam. As escolas nos ensinam a ler e memorizar. Acredito que estudar é a chave para implementar o que aprendemos. Kim e eu nos reunimos com nossos conselheiros várias vezes por ano e escolhemos livros para ler e estudar juntos. Como o Cone de Aprendizagem, capítulo 1, mostra, discutir e interagir são ótimas maneiras de aprender. E aqui ele diz, continuando, né? Que o pai instruído ficou arrasado e o pai rico deu os parabéns quando ele foi para a Marinha dos Estados Unidos aprender a voar. Nos contextos, tanto escolar quanto profissional, estava na moda a especialização, isso é, para ganhar mais ou obter uma promoção era necessário se especializar. É por isso que médicos começam a residência imediatamente em uma área específica, como ortopedia ou pediatria. O mesmo se aplica a contadores, arquitetos, advogados, pilotos e outros. Meu pai instruído acreditava no mesmo dogma. Ficou empolgado quando finalmente concluiu o doutorado. Ele muitas vezes admitia que as escolas recompensam as pessoas que estudam mais e mais a respeito de menos e menos. O pai rico me incentivava a fazer exatamente o oposto. Você deve saber um pouco de tudo, era a sua sugestão. É por isso que durante anos trabalhei em diferentes áreas das suas empresas. Por um tempo trabalhei no departamento de contabilidade, embora eu provavelmente nunca chegasse a ser um contador. Ele queria que eu aprendesse por osmose. O pai rico sabia que eu pegaria o jargão e uma noção daquilo que é importante do que não é. Também trabalhei como ajudante de garçom e como operário de construção civil, bem como em vendas, reservas e marketing. Ele estava preparando Mike e a mim. Insistia em que nos sentássemos para assistir a seus encontros com diretores de banco, advogados, contadores e corretores. Queria que conhecêssemos um pouco sobre cada aspecto do seu império. Quando abandonei o meu emprego, bem remunerado, na Standard Oil, o meu pai instruído teve uma conversa séria comigo. Estava perplexo. Não entendia a minha demissão de largar uma carreira que oferecia salário alto, grandes benefícios, muito tempo de folga e oportunidades de promoção. Quando me perguntou certa noite por que se demitiu, não consegui por mais
que tentasse explicar para ele. Minha lógica não se encaixava na dele. O grande problema é que minha lógica era a do pai rico. A segurança no emprego era tudo para o meu pai instruído. Para o meu pai rico era aprender. O meu pai instruído pensou que se eu tivesse ido para um curso para aprender a ser um oficial náutico. O pai rico sabia que eu estava lá para estudar comércio internacional. Enquanto estudava, fiz transporte de cargas, naveguei em grandes cargueiros, em navios de passageiros pelo Extremo Oriente e pelo Pacífico Sul. O pai rico me incentivava a navegar pelo Pacífico em vez de ir para a Europa, porque sabia que as nações emergentes estavam na África e não no velho continente. A maioria dos meus colegas de turma, incluindo Mike, ainda participava de festas nas suas fraternidades e eu já estudava comércio, pessoas, estilos de negócios e culturas no Japão, Taiwan, Tailândia, Singapura, Hong Kong, Vietnã, Coreia, Tahiti, Samoa e Filipinas. Eu também frequentava festas, mas não em fraternidades. Cresci rapidamente. Meu pai instruído não conseguia entender por que eu me demitira do emprego e entrara para a Marinha dos Estados Unidos. Disse-lhe que queria aprender a voar, mas realmente queria aprender a comandar tropas. O pai rico me explicara que a parte mais difícil da condução de uma empresa é a gestão de pessoas. Ele passara 3 anos no exército. Meu pai instruído fora dispensado do serviço militar. O pai rico me falou do valor de aprender a liderar pessoas em situações difíceis. Liderança é o que você precisa aprender agora, dizia. Se não for um bom líder, receberá um tiro pelas costas, como ocorre nos negócios. Ao voltar do Vietnã, em 1973, me desliguei embora adorasse voar. Consegui um emprego na Xerox Corporation. Fui para lá por uma razão e não eram os benefícios. Eu era bastante tímido e a ideia de vender me parecia a coisa mais apavorante do mundo. A Xerox tem um dos melhores programas de treinamento em vendas dos Estados Unidos. O pai rico, muito orgulhoso de mim, meu pai instruído, ficou envergonhado. Sendo um intelectual, considerava que os vendedores estavam abaixo dele. Trabalhei na Xerox durante 4 anos e até que superei o medo de bater as portas e ser rejeitado. Ao alcançar permanentemente um lugar entre os 5 maiores vendedores, me demiti e fui em frente, deixando para trás outra grande carreira em uma ótima empresa. Em 1977, formei minha primeira empresa. O pai rico preparava Mike e eu para assumirmos empresas. De modo que agora eu precisava formá-las e colocá-las para funcionar. Meu primeiro produto, uma carteira de nylon e velcro, era fabricado no Extremo Oriente e remetido para um armazém em Nova York, perto da escola que eu frequentara. Minha educação formal estava completa e era tempo de testar as minhas asas. Se eu fracassasse, estaria falido. O pai rico achava que era melhor quebrar antes dos 30. Você ainda tem tempo de se recuperar. Você ainda tem tempo de recuperar, era o seu conselho. Na véspera do meu 30º aniversário, a primeira remessa saiu da Coreia para Nova York. Hoje, ainda faço negócios internacionais e, conforme o pai rico me incentivou, procuro os países emergentes. Atualmente, a minha empresa de investimentos abarca países da América do Sul, da Ásia, além da Noruega e da Rússia. Existe um trocadilho que define bem. Ser empregado é estar pregado em dívidas. Infelizmente, eu diria que isso se aplica a milhões de pessoas. Como a escola não acha que a inteligência financeira é inteligência, a maioria dos trabalhadores vive dentro das suas posses. Trabalham e pagam as contas.
Há outra terrível teoria da administração que diz: os empregados trabalham apenas o suficiente para não serem demitidos e os empregadores pagam apenas o suficiente para os trabalhadores não irem embora. Se você observar a escala salarial da maioria das empresas, dirá que há uma certa verdade nessa afirmação. A consequência prática é que, em geral, os trabalhadores não progridem. Eles fazem o que foram ensinados a fazer. Conseguir um emprego seguro. A maioria dos empregados se concentra em salários e benefícios que os remuneram em curto prazo, mas que são frequentemente desastrosos a longo prazo. Olha só, eu vou ler de novo essa frase aqui. A consequência prática é que, em geral, os trabalhadores não progridem. Eles fazem o que foram ensinados a fazer. Conseguir um emprego seguro. A maioria dos empregados se concentra em salários e benefícios que os remuneram em curto prazo, mas que são frequentemente desastrosos em longo prazo. É verdade, né, gente? Eu já recomendo os jovens que procurem emprego pelas oportunidades de aprendizado, mais do que pelo que possam receber. É preciso ver que habilidades se deseja adquirir antes de escolher uma profissão específica e cair na corrida dos ratos. Uma vez aprisionadas em um processo permanente de pagamento de contas, as pessoas se tornam os pequenos hamsters, correndo em suas gaiolas. As suas pequenas pernas peludas correm agitadas, a roda gira furiosamente, mas dia vai, dia vem, ainda estão na mesma gaiola. Ótimo emprego. É uma coisa que a gente não vê luz no fim do túnel, é uma coisa que... e aqui ele diz, ser empregado é estar pregado em dívidas. E aqui ele diz, eu vou ler antes de virar a página, essa partezinha aqui, 20 anos atrás, quem são seus professores? Uma lição do pai rico que se tornou clara como água ao longo dos últimos 20 anos é a importância de escolher os professores que realmente realizaram o que você deseja. Daí ele fala no que eu acredito muito, assim, quando a gente vai escolher quem vai nos ensinar alguma coisa, sabe? É a questão, assim, quem são os nossos mentores, né? Porque mentor é uma pessoa que te dá uma opinião do que tu vai fazer, porque essa pessoa já conseguiu conquistar o que tu tá querendo conquistar. Então, a gente precisa identificar bem quem que a gente tá querendo modelar, quem que a gente tá querendo quem é a nossa inspiração, né? Em tudo na vida, eu acho, porque a gente, sempre dizem, né, a gente não precisa inventar a roda, né, porque a roda já foi inventada, a gente precisa adaptar e modelar para nossa vida. Então, assim, o que a gente quer fazer, o que a gente quer desenvolver, certamente tem alguém que já tá expert naquilo. Então, a gente pode seguir essa pessoa, identificar o que essa pessoa fez, qual foi a trajetória, e ter essa pessoa como inspiração para modelar o que ela fez, a vida dela, não copiar. Modelar significa se inspirar e tirar, e identificar, interpretar tudo que caberia no nosso dia a dia, no nosso jeito de pensar, na nossa vida, né? Então, essa é a questão de quais são os seus professores. O que a Inês falou? Se inspirar em quem já trilhou um caminho e aprendeu. Exatamente, Inês. E isso é diferente, por exemplo, de um coaching e é diferente de um psicólogo, né? O coaching, ele é um profissional que estudou técnicas de usar perguntas que vão fazer você encontrar as suas respostas para que você vá de um ponto A a um ponto B. Esse é o coaching. Então tem coaching sentimental, tem coaching profissional, tem coaching de alta performance, né? Então o coaching não necessariamente precisa ser uma pessoa de sucesso. Ele precisa saber bem as técnicas que
dessas técnicas que as perguntas fazem com que a pessoa que está sendo o coach, né? O coach é a pessoa que está contratando aquele coaching, que está tendo aquela aula, né? Aquela sessão de coaching. Então o coach precisa responder essas perguntas e no momento que ele vai respondendo as perguntas, ele mesmo vai identificando o próximo passo que ele mesmo tem que dar. Então esse é um coaching. E o psicólogo é aquele também que orienta a pessoa, faz a pessoa descobrir dentro dela as respostas também para ela. Então é o que a gente chama de terapia, né? E o mentor é diferente disso. O mentor é aquela pessoa que já alcançou aquilo que a gente almeja alcançar e a gente escuta dessa pessoa um conselho, uma dica, uma opinião de como agir em determinada situação. Então esse é o mentor. Isso é interessante, né? Porque às vezes a gente confunde esses papéis, né? Então, continuando lá, né? Aqui ele diz então que a corrida dos ratos, né, estão na mesma gaiola, que seria ter um ótimo emprego, né? Esse é o objetivo. No filme Jerry Maguire, A Grande Virada, com Tom Cruise, há grandes bordões. Talvez o mais memorável seja: me mostre o dinheiro. Mas há outra frase que me parece mais verdadeira. Aparece na cena em que Tom Cruise está saindo da empresa. Ele acaba de ser demitido e pergunta para toda a empresa: quem quer me acompanhar? E todos permanecem silenciosos e petrificados. Apenas uma mulher se levanta e diz: eu gostaria, mas daqui a 3 meses serei promovida. A afirmação é provavelmente a mais verdadeira de todo o filme. É o tipo de frase que as pessoas usam para continuar trabalhando de forma a pagar suas contas. Sei que meu pai instruído aguardava por seu aumento anual e todo ano ficava desapontado. Olha só. Então ele voltava a estudar para se tornar mais qualificado na esperança de ganhar um outro aumento, mas novamente sofria uma decepção. Eu vou até grifar isso. Essa parte da decepção... Puxa vida, não tô achando a minha caneta. Essa parte da decepção é muito triste porque... não sei cadê minha caneta. Eu vou grifar aqui com essa aqui vermelha. Essa parte da decepção é muito comum porque as empresas prometem uma coisa, um cargo, um salário, e nem sempre eles cumprem. Então os funcionários ficam totalmente decepcionados, né? Eu até vou grifar isso aqui, ó. Esse filme que eu não conhecia, Jerry Maguire, A Grande Virada. Tu já viu esse filme, Inês, que tu tá aqui comigo, com Tom Cruise? Eu vou até grifar. E quem quer me acompanhar, ele fala aqui no filme, né? E aí diz que as pessoas... que o pai pobre sempre sofria uma decepção. Frequentemente, já viu, é bem legal. Eu anotei aqui como dica de filme, Jerry Maguire, A Grande Virada. Talvez eu tenha visto, porque não me é estranho esse nome. Frequentemente, pergunto às pessoas: para onde essa atividade diária está levando você? Como o pequeno hamster, duvido que as pessoas olhem para onde seu trabalho árduo a está levando. O que o futuro lhe reserva? Em seu livro The Retirement Myth, O Mito da Aposentadoria, em tradução livre, a Inês está dizendo: mas vi como um filme, não vi o aprendizado. Às vezes a gente escuta um comentário assim e vale a pena olhar de novo, né? E aí a gente vai olhar o filme com outros olhos, né, Inês? É a mesma coisa que ler um livro novamente, enfim. E ver ver o filme mais de uma vez, a gente sempre olha de uma maneira diferente, né? Oi, Suzane, seja bem-vinda. Então aqui ele diz... que duvida que as pessoas identifiquem para onde que aquele emprego está levando, né? Aí ele diz assim, esse livro, O Mito da Aposentadoria, em tradução livre,
Crane S. Carpel escreve: visitei a sede de uma grande empresa nacional de consultoria especializada em aposentadorias e falei com uma diretora administrativa que planeja exuberantes planos para altos executivos. Quando lhe perguntei o que as pessoas comuns poderiam esperar receber como aposentadoria, ela disse, com um sorriso confiante, a bala de prata. O que é a bala de prata? Perguntei. Ela deu de ombros e falou, se os baby boomers, o que quer dizer? Aqui embaixo tem aqui a tradução de baby boomers. Depois da Segunda Guerra Mundial, a Europa, especialmente a Grã-Bretanha e a França, os Estados Unidos, o Canadá e a Austrália tiveram um aumento de natalidade repentino, que ficou conhecido como baby boom. Daí, pessoas nascidas nesses países entre 1946 e 1964 serem chamadas de baby boomers. Então, aqui voltando, né? Ela deu de ombros e falou, se os baby boomers descobrem que não têm dinheiro suficiente para viver quando forem mais velhos, sempre podem dar um tiro nos miolos. Carpel continua explicando a diferença entre os antigos planos de benefícios definidos e os novos, de contribuições programadas, que são mais arriscados. Não é um quadro animador para a maioria das pessoas que está trabalhando atualmente. E isso é só aposentadoria. Quando se acrescentam despesas médicas e casas de repouso, quando se acrescentam despesas médicas e casas de repouso para idosos, o quadro se torna aterrador. Então, muitos hospitais em países em que a medicina é socializada já enfrentam dilemas dramáticos como quem permanecerá vivo e quem vai morrer. Eles tomam essas decisões com base no orçamento e na idade dos pacientes. Os cuidados médicos são destinados ao paciente mais jovem. O paciente mais velho fica para o fim da fila. Assim como os ricos podem se permitir uma educação, eles também podem se manter vivos enquanto aqueles com pouca fortuna morrem. Então eu penso, há trabalhadores focados no futuro ou na preocupação é apenas o próximo contra-cheque? Sem questionamento algum sobre o que virá mais adiante, eu vou ler de novo essa frase. Então eu penso, há trabalhadores focados no futuro ou a preocupação é apenas o próximo contra-cheque? Sem questionamento algum sobre o que virá mais adiante? Quando falo com adultos que querem ganhar mais dinheiro, sempre dou o mesmo conselho. Sugiro que pensem a longo prazo, em vez de trabalhar simplesmente pelo dinheiro e pela segurança, que são, admito, importantes. Sugiro que procurem um segundo emprego e que possam aprender outra habilidade. Muitas vezes recomendo que se integrem a uma empresa de marketing de rede, também chamada de marketing multinível, se quiserem adquirir habilidades de venda. E aqui, ó, gente, os custos médicos sobem. Eu vou ler essa partezinha aqui antes de virar para outra página, que ele diz: 20 anos atrás, os custos médicos sobem. As pessoas estão vivendo mais tempo e os cuidados de saúde ficam cada vez mais caros. Os fabricantes de medicamentos cobram mais e as companhias de seguro pagam menos. Quase todos sentem o aperto no orçamento. Embora as especificidades e estatísticas variem, a maioria das pesquisas aponta que as falências nos Estados Unidos resultam de custos médicos descontrolados. É aqui falando, né, ele estava falando, na verdade, sobre o livro O Mito da Aposentadoria. Aí, aqui ele diz que recomenda que as pessoas tenham 2 empregos. Ó, aqui ele diz: sugiro que pensem a longo prazo. Em vez de trabalhar simplesmente pelo dinheiro e pela segurança, que são, admito, importantes, sugiro que procurem um segundo emprego, em que possam aprender outra habilidade. Muitas vezes, recomendo que se integrem a uma empresa de marketing de rede
também chamada de marketing multinível, se quiserem adquirir habilidades de venda. Algumas dessas empresas têm excelentes programas de treinamento que ajudam as pessoas a suportar o medo do fracasso e da rejeição, que são as principais razões pelas quais a maioria das pessoas não é bem-sucedida. A instrução vale mais do que o dinheiro em longo prazo. Quando ofereço essa sugestão, ouço muitas vezes: isso é muito trabalhoso, ou só quero fazer o que me interessa. Quanto à primeira resposta, retruco: então o senhor prefere passar a vida entregando 50% do que ganha ao governo? Quanto à segunda opção, digo: eu não tenho interesse em ir à academia de musculação, mas vou para me sentir melhor e viver mais. Infelizmente, há verdade no velho ditado: não se pode ensinar truques novos a um cachorro velho. A menos que a pessoa esteja acostumada a se reinventar, é difícil mudar. Porque a gente não consegue oferecer ajuda para quem não quer ser ajudado, né? Então, não adianta a gente dar dica para uma pessoa se a pessoa não quer passar trabalho, se a pessoa não quer se dedicar, não quer se esforçar, não quer abrir mão de alguma coisa, essa pessoa não vai ir atrás da tua dica. Então, não adianta, não se pode ensinar truques novos a um cachorro velho. A menos que a pessoa esteja acostumada a se reinventar, é difícil mudar. Mas, para aqueles que ainda estão em cima do muro em relação à ideia de trabalhar para aprender algo novo, ofereço essa palavra de incentivo: viver é como ir à academia. A parte mais difícil é se dedicar a começar. Uma vez feito isso, fica fácil. Em muitas ocasiões, ficava aborrecido de ter que ir para a academia, mas chegando lá, em movimento era ótimo. Depois dos exercícios, fico feliz de ter me decidido a ir. Depois que a gente dá o primeiro passo, a coisa parece que vai automática, né? Gente, já tá chegando aqui no final. Me digam aqui o que ficou de lição dessa aula, nesse capítulo 6. Deixa eu ver aqui. Gente, mais algumas páginas a gente acabaria o capítulo 6. Hoje a gente deu uma lida forte, né? Então aqui ele tá falando de que o mais difícil é começar, né? Ele tá falando que as empresas de marketing multinível ensinam treinamentos de venda, e isso é verdade. Eu já participei de uma empresa de marketing multinível e os treinamentos de venda são excelentes, assim, né? E aqui ele diz que depois que começa, o mais difícil é começar, né? O mais difícil é dar o primeiro passo, que nem ir pra academia. Depois que a gente dá o primeiro passo e é o hábito, né? São os hábitos que no momento que a gente cria um bom hábito, depois parece que a coisa engrena e vai mesmo, né? Gente, eu vou deixar para continuar essa leitura amanhã, e eu vou até grifar aqui, ó. Não se pode ensinar truques novos a um cachorro velho, a menos que a pessoa esteja acostumada a se reinventar, é difícil mudar. Que as pessoas falam ali: mas isso é muito trabalhoso, eu só quero fazer o que me interessa, né? E essa é a reclamação mais comum, né? E a outra isso é muito trabalhoso, eu só quero fazer o que me interessa. São essas duas reclamações mais comuns, né? A pessoa não quer fazer o que não interessa, ela quer fazer só o que interessa. Mas quando a gente tem que fazer alguma coisa, a gente nem sempre vai fazer aquilo que ama, né? Olha o que a Inês está falando: sempre aprender, estar aberto a novos aprendizados. Sabemos, mas esquecemos, reinventar todos os dias. É verdade, a gente esquece, né? E a gente esquece porque não virou um hábito ainda, né, Inês? No momento em que alguma coisa importante vira um hábito, a gente não esquece, porque aquilo fica intrínseco na vida da gente, na rotina, no cotidiano, né? Então, assim como as habilidades que a gente quer desenvolver, né? A habilidade de vender é uma coisa muito, muito especial, assim.
No momento que a gente desenvolve essa habilidade de vender, ela é natural. Então, quando a gente tem uma ideia, alguma coisa, e já tem essa habilidade de vender, é mais fácil, né? Porque daí a gente não tem o preconceito, não tem aquela vergonha, aquele medo de ser rejeitado. Tudo isso tem que ser trabalhado, né? Eu vou até grifar aqui que amanhã a gente começa no capítulo 18. Então eu vou grifar aqui que amanhã a gente continua no capítulo 18. É isso. Muito obrigada. Eu acho que a Suzane tá aqui também com a gente. E assim, impressionante, né? Eu fico olhando, eu fico lembrando das épocas da minha vida, né? Se como eu tivesse feito diferente, de uma maneira financeiramente falando, como a minha vida estaria diferente e como a gente pode, sempre é tempo para mudar, né? Nunca é tarde para mudar, mas imagina assim, claro, a gente não adianta chorar sobre o leite derramado, mas é importante a gente aprender com os erros, né? É importante a gente pegar o passado como referência do que fez e não quer repetir, para aprendizado, não para ficar remoendo, fazendo com que isso vire depressão, porque quando a gente vive no passado, isso é depressão, né? Quando a gente vive no futuro, isso é ansiedade, né? Então o ideal é a gente viver no presente e ter consciência do que a gente quer fazer, do que a gente quer conquistar, do que a gente quer, né, aprender, enfim. Então, esse livro, nossa, é um ensinamento mesmo, assim, eu tô gostando demais. E é o tipo de livro que a gente termina de ler e quer ler de novo, né, pra interpretar mesmo, e pra aplicar, né, pra aplicar todas as dicas do livro. Então tá, gurias, muito obrigada pela participação. Eu vou deixar salvo aqui esse videobook, depois eu vou passar pro YouTube e entrem ali, deixem esse comentário, Inês, esse teu comentário tá show de bola, obrigada, gratidão, deixa esse comentário na postagem também, porque infelizmente o comentário não fica na gravação, nenhum comentário fica na gravação. Estou grifando várias frases, é verdade, eu grifo demais quando eu leio esse livro. Então tá, brigadão. Até amanhã, aguardo o teu comentário nesse videobook, tá? Que eu vou deixar salvo. Tchau, tchau, até amanhã, brigadão.